hoje eu vou preparar para vocês um delicioso bolo de cenoura, super fofinho. Sabe aquele bolo gostoso, aquele bolo que assim derrete na boca, a gente sempre fica querendo mais um pedacinho? Então é esse bolo de cenoura que eu vou te ensinar a fazer bem passo a passo. A receita é super simples, prática, extremamente fácil, e eu vou mostrar para você que tem sim um segredinho, e você vai ver que seu bolo de cenoura nunca mais vai ficar embatumado com aquela massa pesada parecendo um pudim. Chega dessa história. Hoje você vai aprender a fazer um bolo bem fácil e gostoso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações e não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito na divulgação. Então vamos lá, vamos para a receita. A primeira parte vai ser aqui no liquidificador. E a gente vai precisar do seguinte: 4 ovos médios, vou colocar aqui, e meia xícara de óleo de soja. Lembrando que a xícara que eu estou usando como medida é uma xícara de 240 ml, só para você ter aí uma ideia. Então, meia xícara de óleo. Agora a gente vai bater isso aqui muito bem por 1 minuto. Pronto, depois de 1 minuto, você vai ver que o ovo ele vai ficar bem mais clarinho, vai ter bastante ar aqui. Esse ar é muito importante para o bolo ficar fofinho. Então, depois de 1 minuto aqui batendo, a gente vai colocar agora 1 xícara de açúcar. Eu uso o açúcar cristal, mas se você quiser, você pode utilizar o açúcar refinado. Então, 1 xícara de açúcar, lembrando que essa xícara aqui, para você ter como referência, é uma xícara de 240 ml, tá? E agora a gente vai bater por mais 1 minuto. Pronto, depois de 1 minuto, fica assim, também tem ar aqui, lembrando que isso vai ajudar bastante essa massa a ficar fofinha. Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar a cenoura. E aí, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. E aí eu quero te dar uma dica em relação à cenoura. Quantidade, são 270 gramas. Exatamente 270 gramas. Mas se você não tiver balança, o que eu fiz? Eu medi essa quantidade de 270 gramas nessa xícara aqui, que eu acho que é um tamanho padrão, que fica mais fácil de você saber a quantidade. Então foi 1 xícara dessa e mais 3 dedos, essa quantidade aqui de cenoura. Então, lembrando, são 270 gramas de cenoura. Se você não tiver a balança, 1 xícara dessa mais 3 dedos, pode fazer que vai dar certo. Uma outra coisa, tenta cortar em pedaços pequenos, não muito grandes, porque isso vai ajudar também na hora que a gente bater ali no liquidificador. Então, vamos colocar essa cenoura no liquidificador e bater por 3 minutos. Cenoura no liquidificador, a gente vai bater por 3 minutos. Depois de 3 minutos, você vai abrir, colocar 1 pitadinha de sal. Agora a gente vai bater só para misturar esse sal, bem rapidinho. Deu uma misturada, essa parte aqui encerrou. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos para a parte seca. A segunda parte vai ser na batedeira. Tem gente que gosta de fazer o bolo na mão, bater essa parte aqui na mão, mas eu não recomendo porque ele não fica fofinho. Na batedeira vai dar certo, ele vai ficar fofinho, aquela massa bem levinha. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar esse creme de cenoura que a gente bateu. Olha que lindo que fica. Essa cor aqui é maravilhosa. Eu adoro bolo de cenoura. Se você gosta, você vai amar essa receita, porque ela é super fácil e vai dar certo. Seu bolo de cenoura não vai ficar embatumado, não vai ficar com aquela massa pesada. Pelo contrário, vai ficar super leve. Então, depois que a gente colocou aqui esse creme de cenoura, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a farinha. A farinha é o seguinte: são 2,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento e peneirada. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de amido de milho. Eu também peneirei esse amido de milho. A gente vai colocar aqui mais ou menos a metade desses 2 ingredientes.
eu vou bater na batedeira um pouquinho, só pra gente misturar isso aqui, e depois eu vou acrescentar essa outra parte. Então vamos lá, eu vou misturar essa parte. A gente vai misturar assim, mal misturado mesmo, porque a gente ainda vai colocar a outra metade da farinha e do amido. Então vamos lá, outra metade. Esse bolo é fundamental bater na batedeira, porque na mão já tentei várias vezes e nunca deu certo. Sempre ficava embatumado, sempre ficava com aquela aparência de pudim. E não é isso que a gente quer. A gente quer um bolo fofinho, gostoso, delicioso. E aí sim, batendo na batedeira, você vai ver que vai dar certo. Então eu vou misturar isso aqui bem rapidinho e daqui a pouco eu vou te dar uma dica para você bater esse bolo. Pronto, ó, eu misturei só mesmo levemente a farinha com o amido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai raspar essa parte aqui, que aqui ainda tem farinha. Então agora a gente vai bater essa massa por 5 minutos. A massa do bolo de cenoura é pesada, então é importante que você bata bastante para que ele fique bem fofinho. No liquidificador a gente já incorporou o ar, a gente já colocou aqui o amido de milho para poder também dar uma leveza a esse bolo. E agora, para finalizar, a gente precisa de 5 minutos na batedeira. Então vamos lá. Depois de 5 minutos batendo na potência alta, a massa vai ficar, olha, desse jeito aqui, ó. Olha que massa linda. Super cremosa, o cheirinho aqui de cenoura tá maravilhoso. A massa tá linda, tá ótima. Agora o que a gente vai fazer é colocar uma colher de sopa de fermento. A quantidade é essa aqui, uma colher de sopa bem cheia. Uma dica é, essa tampinha aqui do fermento equivale a uma colher de sopa. Então, para você ter uma ideia, você pode colocar essa tampinha, não precisa nivelar, pode colocar um pouquinho a mais, não tem problema. O fermento aqui é bem-vindo nessa massa de bolo de cenoura, porque, como eu falei, é uma massa pesada. Então, eu vou colocar aqui o fermento e a gente vai somente incorporar esse fermento à massa e levar ao forno para assar. Olha que massa maravilhosa, o bolo vai ficar fofinho. Eu adoro bolo de cenoura, sou suspeita para falar. Não sei se, como eu, você gosta muito de bolo de cenoura. Se você gostar, comenta aqui embaixo, porque eu amo bolo de cenoura e era um bolo que eu sempre ficava com o pé atrás para fazer, porque a massa nunca ficava tão gostosa, nunca ficava tão fofinha, e eu nunca entendi por que ficava embatumada com aquele aspecto de pudim. Era porque eu batia na mão e a gente tem que bater na batedeira. Esse é o truque para um bolo de cenoura fofinho. Incorporei aqui o fermento, ó, como é que ficou? Ótima, perfeita, para você ter aí uma ideia de como vai ficar na sua casa. Agora a gente vai colocar na forma. Aqui eu tenho uma forma retangular. Essa medida aqui, para você ter uma ideia, é de 32 por 21. Então eu untei e enfarinhei essa forma e agora a gente vai colocar a nossa massa linda e maravilhosa, que vai ficar perfeita, um bolo fofinho, delicioso, que você pode fazer aí pro lanche da tarde. Todo mundo, tenho certeza que vai adorar. Então vou colocar aqui a massa. O cheirinho de cenoura aqui tá maravilhoso, e quando esse bolo assa, ele fica assim, perfuma a casa. Na verdade, é um bolo que todo mundo gosta e é super fácil de fazer. É só você seguir esse passo a passo aqui que eu ensinei para você que vai dar certo. E se você fizer esse bolo, marca a gente lá no Instagram, @receitasdajoli, tá bom? Então agora a gente dá uma acertadinha, perfeito, e eu vou colocar no forno a 180 a 200 graus, dependendo da potência do seu forno. Leva de 30 a 40 minutos para assar.
Então, vou colocar no forno para assar numa temperatura de 180 a 200 graus, dependendo aí da potência do seu forno. Vai demorar de 25 a 35 minutos para poder assar, mas é bom você sempre ficar de olho, porque como eu falei, tudo vai depender da potência do forno. Então pronto, tirei o bolo do forno, olha como é que ele tá lindo. Ele ficou no meu forno, que é um forno relativamente potente, ele ficou 25 minutos a 200 graus, só para você ter aí uma ideia, mas nada supera, obviamente, o teste do palito, o teste da faca. Basta você espetar aqui, se sair limpo, tá pronto. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou cortar esse bolo, que eu acho que fica melhor para a cobertura penetrar em todas as partes dele, e daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente faz a cobertura. Então vamos lá, eu vou cortar aqui dessa forma em três pedaços, vão ficar 3 pedaços bem servidos. Então, 3 aqui, não vai ficar muito reto, mas tá tudo certo. O que importa é que o bolo esteja gostoso, todo mundo aí na sua casa goste, coma, fique feliz. Te pergunte como você fez, aí você passa aqui o link do canal, passa para os seus amigos, compartilha essa receita, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Ele tá super fofinho, já aqui no corte da faca a gente sente isso. Vou cortar aqui e depois eu vou te ensinar a fazer uma cobertura deliciosa de chocolate para colocar aqui em cima desse bolo fofinho de cenoura delicioso. Vou passar aqui também a faca do lado para penetrar aqui bastante cobertura, porque o que a gente gosta mesmo é de cobertura de chocolate, uma fartura de cobertura. Eu vou te mostrar agora uma cobertura bem facinho para você fazer aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, agora a gente vai fazer a calda. Eu vou começar aqui com açúcar cristal. Eu coloquei aqui 1 xícara rasa de açúcar cristal. Se você não gostar de açúcar cristal, você pode botar o açúcar refinado. E coloquei também 1 colher de sopa de margarina. Então eu vou derreter um pouquinho esse açúcar aqui e depois eu vou acrescentar o chocolate. Agora que a margarina começou a derreter, fica assim um cremezinho. Eu vou abaixar o fogo e vou colocar o chocolate. Eu tô usando aqui 4 colheres de sopa de chocolate 50%. Agora eu vou mexer aqui muito bem e já vou colocar 1 xícara de café de leite. Aqui eu tô usando o leite integral, mas você pode também utilizar o leite desnatado, se você preferir, ou se você só tiver esse aí na sua casa. Vamos mexer e aumentar um pouquinho o fogo. Fogo médio, eu vou mexer essa calda muito bem. O chocolate 50% dá uma cor bem legal, a calda vai ficar bem escurinha. Olha como é que ela tá. Tá começando a ferver. A gente sempre mexe, vai ficar mexendo aqui, é bem rapidinho. Ela tá começando a levantar fervura. A gente vai continuar mexendo, o fogo tá baixo. Se você estiver utilizando o achocolatado, a sua calda ela vai ficar um pouquinho mais clarinha que essa aqui. Essa tá bem escurinha porque eu tô usando o chocolate 50%, como eu falei antes. Então a gente continua aqui mexendo com bastante carinho até ela engrossar um pouquinho e depois a gente vai colocar o creme de leite. Depois que começar a borbulhar, você pode desligar o fogo. A gente vai deixar aqui esfriando por uns 5 minutos, mais ou menos, e aí depois eu volto para acrescentar o creme de leite. Então, depois que ele ficou aqui 5 minutos esfriando, como é 50%, ele fica bem grossinho. Para você ter uma ideia, eu posso colocar a mão aqui, ó, e não queima, porque ele tá morno. Então, essa temperatura aqui é a ideal, porque nós vamos colocar aqui meia caixinha de creme de leite. Então, a temperatura é fundamental para o creme de leite não talhar. Vou colocar aqui e dar uma boa misturada.
tirar aqui todo o creme de leite. E aí eu vou misturar, a cor dele vai suavizar também. Então a gente dá uma boa misturada. Olha que lindo que ele fica. Fica uma delícia essa cobertura, ela não fica muito doce. Se você gostar de mais açúcar, você pode colocar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Aqui eu faço com uma xícara e fica perfeito, uma xícara rasa de açúcar cristal. Fica assim, nessa consistência. Agora que o bolo já tá morninho, a gente vai colocar isso aqui, essa delícia, lá no nosso bolo de cenoura. E aí eu vou mostrar pra você como é que vai ficar. Então vamos lá, bolo cortado. Vamos para a parte principal e deliciosa, que é só colocar essa cobertura magnífica de chocolate. Olha a cor dela, o cheiro aqui tá maravilhoso. Você acerta aqui, espalha bem. E é isso aí, tá ótimo. Agora é só comer, porque ele realmente aqui já tô salivando aqui, mostrando pra vocês. Olha como é que ficou, super lindo, fofinho, o bolo de cenoura. E eu vou tirar, obviamente, um pedaço pra você ver a textura do bolo, ver como é que ele ficou fofinho. Faz a receita e deixa aqui nos comentários o que você achou. Vou pegar um pratinho e vou tirar um pedaço desse bolo delicioso de cenoura. Olha só, gente, cortei o bolo, olha que delícia, olha que massa fofinha é essa, tá? Assim, maravilhoso, o cheirinho aqui tá excelente. Olha só a textura desse bolo. Olha só que delícia. Olha como é que ele é fofinho, maravilhoso, não fica embatumado, chega daquele bolo de cenoura que você perde um tempão lá na cozinha fazendo e na hora que você vai cortar o primeiro pedaço, você vê que ele não tá legal, tá com aquele aspecto de pudim. Olha só que massa fofinha, que massa gostosa é essa aqui. Como eu sou fã de bolo de cenoura, já tô aqui aguando com esse bolo, eu vou, é lógico, experimentar um pedaço. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, não se esqueça de ativar o sininho, já deixa o seu like, um abraço e até a nossa próxima receita.